há falha de marcação, uma finalização defensável, na minha opinião, também falha do goleiro, do Diego Alves. Mas é aquele gol para destabilizar um time que emocionalmente, um clube que emocionalmente sempre chega desequilibrado, naturalmente desequilibrado na Libertadores da América e vem de uma eliminação que amplifica tudo isso também, a eliminação na Copa do Brasil. O Flamengo, o Barreto, em momento algum passou a mensagem para o torcedor de que ele poderia vencer. Nem nesse momento aí, quando fica com um a mais. Jogou 20 minutos. Durante 20 minutos o Flamengo jogou com um homem a mais, a expulsão foi justa. O cara quase que arrancou a cabeça do Rafinha. Mas aí parece que a ansiedade aumenta. O Flamengo jogou só com um jogador com capacidade de criar alguma coisa, que é o Diego. E é um jogador que às vezes é muito mais lateral do que vertical, é muito mais horizontal do que vertical. Depois teve a infelicidade da contusão, provavelmente não vai jogar mais esse ano. Mas e o Emelec foi um time que pouco se arriscou no ataque. Deu 2 chutes certos no gol. Fez 2 gols. 2 chutes certos, sendo que um, né? Contou com desvio ainda. Ainda teve o desvio do René, que chegou atrasado na jogada, né? E a gente não viu, assim, chances claríssimas de gol do Flamengo, né? Uma jogada muito bonita do Gabigol, aquela que ele chuta de 3 dedos, né? Foi a única defesa mais ou menos que exigiu um pouquinho mais do goleiro, foi o chute do Gabigol no primeiro tempo. E aí o que poderia ter sido um pênalti, o que foi avaliado não foi o pênalti, né? Lembrando que o árbitro, ao consultar o VAR, ele avalia a jogada de... Ele é sua origem. Ele avalia de trás para frente, né? Não, de frente para trás. Bom, enfim, do gol para trás. Então ele vê o lance do gol. Aí vê o lance decisivo, que é o pênalti. Se ele continua mandando voltar a imagem, é porque ele teve convicção de que foi pênalti. Senão ele já para ali mesmo. Não foi pênalti, vamos embora. Acabou. Se ele continua olhando, é porque ele quer ver mais alguma coisa. E aí ele viu mão. E aí, gente, tem muita gente confundindo o VAR isso, o VAR aquilo, mas é que agora tem muitas recomendações que vão sendo aplicadas, e não é nem ano a ano, não, é a cada 6 meses. E uma delas é essa do toque de mão no ataque. No ataque está valendo a regra da meia pelada. Tocou, parou. Bateu na mão Parou. e proporcionou uma chance de gol, uma jogada, uma vantagem. Mão. Pela recomendação, pelo protocolo, me parece que o árbitro agiu corretamente. O que não está muito bem definido é o quanto que ele retrocede, o quanto que ele rebobina. Fase ofensiva. Toda a fase ofensiva. E ali foi realmente... Fase ofensiva é assim, onde é que o ataque começou? Então, e o sem VAR, corrupção, né? O pessoal que está na sala de vídeo avisa, atenção, começo de fase ofensiva. Isso significa que o árbitro vai olhar a jogada até ali. E ali o jogador ganha a jogada e abre para a lateral do campo, onde sai o gol. Cria uma cria possibilidade de gol. Houve o acerto. Foi na assistência. E diminuiu, poderia ser um prejuízo quase que inalcançável para o Flamengo no jogo da volta. É possível o Flamengo reverter a situação? É possível o Flamengo reverter a situação. Porque a diferença técnica entre as equipes é abissal. Né? Mesmo com os desfalques, mesmo com as dificuldades e mesmo com as invenções mal sucedidas do Jorge Jesus, o Flamengo, na minha opinião, tinha o dever de ter um resultado melhor no jogo de ontem. Tinha até a obrigação de colher um resultado melhor no jogo de ontem. Fazendo um recorte, não dá para avaliar trabalho do Jorge Jesus com 5 partidas. Ele comandou o Flamengo em 5 jogos. Mas, justamente por esse período curto de trabalho, é que eu faço a minha primeira crítica à opção ontem do Jorge Jesus. Ele não teve tempo de trabalho para colocar em prática, num confronto eliminatório, tamanha mexida na configuração de seus jogadores. Se você contrata o Rafinha para ser lateral direito, porque já há de anos que é diagnosticado um problema na lateral direita, não cabe, na terceira partida desse jogador, que ele está se adaptando, ser colocado no meio campo e não na lateral. Sobre o improviso do Rafinha, também eu acho que a gente tem que levar em consideração que eu estava pensando ontem no meu grupo estava bombando isso aqui, meu grupo de WhatsApp de jornalista velho, né? E muita gente dizendo, o Flamengo tem o pior resultado de todos os clubes brasileiros. Agora, o Flamengo é o que tem o técnico trabalhando há menos tempo, é o que tem contratações que estão entrando em campo agora, nessas fases decisivas. Né? Palmeiras estreou Ramires, já no segundo jogo contra o Inter. Mas não contratou essa solução. O Flamengo está trazendo jogadores para assumirem um papel de protagonista agora. O Gerson chegou no primeiro jogo, já jogou em uma função improvisada dele.
E tudo indica no segundo jogo vai ser o cara para armar o time, Vai né? ser o cara. E no meio dessa confusão toda aí, ainda veio uma sequência de lesões que aí eu acho que acaba de atrapalhar de vez, né? Acho que ali ele confiou demais no... Ele é um cara que parece que não tem medo de ousar, né? Parece não, ele não tem medo de Não ousar. tem medo de ousar. Ok? Mas acho que ele avaliou pouco os riscos na partida de ontem, né? Vou ousar colocando o Rafinha nessa função. Só antes a gente precisa lembrar, já houve momentos nessa temporada, na temporada passada, em que o Flamengo jogou com 2 laterais direitos, né? Mas o Rodinei fazendo essa vez de ponta. E a piada que se Mas fez, transformação do Jesus em Zé Ricardo, passa por aí, né? O Zé Ricardo já num jogo, teve um momento em que ele tinha 4 laterais em campo. 2 pela direita, 2 Dois pela esquerda, e o Flamengo ganhou esse jogo, se não me engano. Mas acho que ele avaliou pouco esse risco, né? Acho que ele confiou demais no Rafinha, avaliando pouco esse risco de colocá-lo ali. E se não der certo, eu vou mudar com 15 minutos, né? E o que eu altero nesse meu time se isso não der certo? Acho que esse foi um erro de avaliação. O outro, o Cuéllar não vem desde a Copa América fazendo o mesmo jogo que ele tinha antes da Copa América. Voltou com a cabeça bagunçada. Qual é a questão exatamente? Aí não tenho como supor. Mas, de fato, ele não vem fazendo... Não está no seu auge agora. É um jogador que, exigindo dele o que ele sabe fazer, que é ser guardião da zaga, isso, acho que não há dúvidas, né? Seria uma escalação mais segura da parte do Jesus? Seria. Mas aí vem o que o Barreto está falando. Ele não conhece o Cuéllar como, de repente, o torcedor brasileiro já conhece. Não sabe... E o que ele viu do Cuéllar até agora, talvez... Mas eu acho que uma competição eliminatória não é feita para você testar seu conhecimento. Sim. Desculpa. Também acho. Aí faltou malandragem ao Jorge Jesus, que tem 65 anos de idade, completou ontem, por sinal, e que chegou com palavras de envolvimento, abraçando, tentando passar para o torcedor que ele sabe o que é Flamengo, aquela história toda, né? Só que é Mengão e tudo mais. Mas ontem faltou malandragem de entender o contexto. Ele está inserido num contexto de altíssima pressão. Ele vem de uma eliminação. Não cabia assumir determinados riscos nessa partida, primeira partida de um confronto eliminatório. Não cabia. Faz ali uma coisa mais básica, perto daquilo que ele, respeitando aquilo que ele entende sobre futebol, mas ele tinha jogadores para, cada um no seu quadrado, preencher bem a tática, o esquema tático Jorge Jesus. Ele tinha um lateral mais técnico, com experiência internacional, para jogar de lateral. Ele tinha volante para jogar de volante, ele tinha um segundo volante que sabia cair pela direita, ele não precisava improvisar um lateral nesse setor. O Gerson está improvisado ou não? Ele veio para ser o segundo volante do Jesus ou para jogar pela esquerda? Jesus disse que ele joga de tudo, só não joga de goleiro. E ele vai ter que se desdobrar agora, realmente, para jogar de tudo. Mas ele vem para ocupar esse papel que o Paquetá deixou lá atrás, de um volante que sobe, um volante que sabe armar. E ele pergunta isso, ele liga pro Gerson para saber se ele de fato gosta dessa função. E aí o Gerson fala que gosta de todas, mas foi muito aproveitado na Fiorentina nessa função. Agora, também tem um... Lógico que tem a decisão do treinador e tem também o que acontece dentro do campo, né? Nós estamos falando aqui de 3 jogadores que ele improvisou, pode ter improvisado. O Rafinha, que jogou de meia. Essa informação do Gustavo Villani, eu vi ontem no Segue o Jogo. Isso aconteceu com o Guardiola, no Bayern de Munique, ou seja, não é uma coisa que acontece com tanta frequência. Nós vamos ouvir o Jorge Jesus sobre isso daqui a pouco. Com o Jupp Heynckes, o Rafinha não fez essa função de jogar de meia. Então, se é uma função que ele já fez, ele não faz há algum tempo. E o Rafinha não foi bem nessa função. Depois, jogando de lateral, faz até a melhor jogada dele na partida como lateral. O chapéu que ele dá dentro da área, né? O Arão jogou na posição que não é a preferida dele e não esteve bem na partida. E o Gerson jogou ali pela ponta, não seria... Ele já jogou assim pelo Fluminense, não estou dizendo que é um improviso, mas também não foi bem, né? Então, quer dizer, além dos improvisos, você tem o baixo rendimento de cada jogador que foi improvisado. Durante a história do jogo. O azar de perder, e hoje, se o jogo fosse hoje, o jogo da volta fosse hoje, o Jorge Jesus não teria os seus 3 principais meias de armação. O Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro. O Diego esquece. Gente, acabou a temporada. Já acabou a temporada. Não temos informação oficial, não chegou ainda, mas assim, já está se falando de fratura em mais de um lugar. Com problema do ligamento. Problema do ligamento e cirurgia. A imagem ali ela é terrível. Né? Fica bambo, né? O médico sai carregando, firmando o tornozelo do Diego. Aliás, dá para criticar o árbitro e o VAR nisso aí, né? Porque você lançou a expulsão. Lançou a expulsão, isso é óbvio.
É um lance, O jogo iguala aí, né? Fica 10 contra 10, era para ficar 10 contra 9. no mínimo, imprudente, né, do marcador, né? Mas é uma característica do Emelec também. É o time mais faltoso da Libertadores é o Emelec. O Emelec chega muito forte, ele marca muito forte. Como isso não é para cartão direto? Realmente uma entrada Que é isso? estúpida, Em cima, desnecessária. Um Desnecessária. excesso de força. Tudo A gente errado. não sabe como é que vai estar o Arrascaeta e o Everton Ribeiro para a segunda partida, em que condição eles vão jogar, se é que eles vão jogar. Então o Flamengo hoje é um grande ponto de interrogação, e aquela história do elenco, ele tem um limite, né? Você constrói um elenco, mas você perder seus 3 meias de criação, não tem elenco que resista, né? Então é um problema seríssimo que o Jorge Jesus vai ter para o segundo jogo. Ele ontem, repito, faltou habilidade para compreender o contexto. Eu não sou contra professor Pardal, acho bacana, acho importante o técnico buscar alternativas dentro do seu elenco e criar jogadores versáteis. Mas você tem que saber o momento exato para aplicar isso. Para aplicar isso. Não dá para abraçar o uniforme de professor Pardal em todos os jogos. Senão você sai de professor, você sai de um cara criativo para um irresponsável, para um cara que é... O laboratório, não era a hora do laboratório, como a Charge mostrou. Explodiu o laboratório. Nós mostramos agora há pouco o Diego, né, as imagens do Caê Mota, dele saindo de cadeira de rodas. O Vitinho já nem estava à disposição para essa partida, a previsão é de 1 mês para voltar, né? Everton Ribeiro também tem um problema que pode levar um tempinho aí na recuperação. E o Arrascaeta também. O Arrascaeta é músculo. A gente não sabe o... Era de 2 a 3 semanas, né? Olha, se for o Everton pro jogo, Ribeiro... vai para o sacrifício. Vai para uma situação... A dificuldade é montar esse time, por exemplo, contra o Botafogo, né? E acho que ali sim é embora não é para fazer testes ousados, mas já é para que ele entenda que time que ele pode colocar contra o Emelec para tentar essa virada histórica aí, que embora não seja impossível, a gente pode prever um Maracanã completamente desequilibrado em termos de ânimos de torcida, né? Um Maracanã que com 70 mil... Já estão quase todos vendidos. Mais de 50 mil já vendidos. E aí você coloca 10 minutos no placar, erros de passe ali na transição, é o Maracanã que completamente se desequilibra. Não, só dá bola isso passa para o time como suor passe dentro de campo, assim. O Maracanã, no lugar de um caldeirão pulsante, vira um caldeirão moedor, assim, né? Quer dizer, um liquidificador para moer reputações todas ali, e os jogadores não aguentam. E as opções passam a ser os garotos, né, Gabi? Como foi ontem, o Lucas Silva e o Lincoln entraram sentindo essa pressão psicológica. O Lincoln perdeu um gol para um atacante, pelo menos acertar o gol ele poderia, né? Ele jogou lá no alto. E vocês acharam imprudente entrar com os dois ao mesmo tempo? Foi outra crítica que o Jorge Jesus sofreu. Vem sofrendo de ontem para hoje. Ele faz 2 substituições no momento da expulsão, não é isso? Ou pouco depois da expulsão. Mas você olha para o banco, quem que você ia colocar? Quem que você ia colocar como atacante ali? E não dá para prever uma contusão como essa do Diego. Aí eu acho que ele quis tirar 2 jogadores com cartão amarelo também. Pareceu ser esse o critério. Ele tirou o Arão e o Gerson, que já tinham levado cartão. O Flamengo pode olhar para o banco na próxima, por exemplo, e ver o menino Reinier, por exemplo. Olha que absurdo que a gente está falando aqui. O Flamengo, dependendo de uma classificação no Maracanã, quando ele olha para o banco, quem ele tem de meia? Né? O Reinier está inscrito na Libertadores, né? Agora, nesse momento com a seleção sub-17. Exatamente. Né? Preparando para o Mundial. E é um menino que faria talvez alguma diferença, mas que peso você coloca num Reinier? Ele é um camisa 10? Quer dizer... Dá para virar se tiver realmente muito esse controle emocional e o time entrar minimamente equilibrado. Ontem não foi um time equilibrado. Dá para virar. O time do Emelec é fraco, gente. Ele não é pouco fraco, não. Ele é muito fraco. Com base na escalação de ontem, o que a gente consegue projetar? Eu acho até que para o Botafogo, talvez o Flamengo entre com um time bem mexido. Mas vai abrir mão do brasileiro? Acho que essa é uma pergunta que se faz, né? Pois é, mas agora não sei se a discussão é abrir mão ou não abrir mão. Já está naquele limite da preservação do jogador. Mas talvez não era um bom momento para fazer, não o teste, né, de uma forma de laboratório, assim, mas para ver que time que ele pode contar. Que ajuste ele pode fazer nessa equipe? Botar contra o Botafogo, o time que ele vai usar na quarta-feira, ele não pode ter medo de contusão, porque agora é pé embaixo. Até porque se ele ficar de fora da Libertadores, e hoje o placar está muito mais propício para isso, né, de uma eliminação do Flamengo, só vai sobrar o Campeonato Brasileiro, ele não pode voltar para o Campeonato Brasileiro numa distância grande para o Palmeiras, que é o líder, o Santos. Nesses jogos aí, o Jesus ainda não repetiu uma escalação, certo?
Não repetiu. Não repetiu, né? Nem sempre porque quis, né? Ele fez realmente algumas mexidas, mas... Contra o Corinthians foi a primeira escalação que ele tinha problemas mesmo para escalar, mas até então, até a contusão do Arrascaeta, ele tinha o time que ele falou que ele coloca mais ou menos 14, 15, ele conta com 14, 15 titulares ali, né? Os jogadores não corresponderam ontem, gente. Também tem isso. Não dá pra gente só discutir o que aconteceu em campo com o trabalho do treinador. Muitos jogadores não corresponderam. Individualmente, o Flamengo foi um time abaixo daquilo que ele pode render, mesmo com as experiências do técnico. Então, isso tem que ser colocado na balança. O Flamengo tem uma relação com a Libertadores tragicômica. É um negócio impressionante. Tem que vencer esse fantasma, porque isso parece que contamina até os jogadores que chegam, que vêm de fora, que não tem a mínima ideia do que é essa atmosfera do Flamengo em Libertadores da América. Mas contamina todo mundo. No último placar ali a gente botou 1-1, mas é o do jogo de ontem, né? O 2-0 pro Emelec. Eu fiquei devendo o Jesus falando sobre uma das críticas que ele sofreu, a escalação do Rafinha como meia. Nós também não tínhamos muitas soluções para poder, que era aquilo que eu queria, ter um jogador que pudesse ser forte no último terço do campo, portanto, 1 contra 1, conseguisse tirar alguns jogadores, conseguisse chegar à linha de fundo. E o Rafinha é um jogador que tem essas características e jogar num espaço mais curto, e acreditei que o Rafinha pudesse fazer essa minha ideia de jogo com mais facilidade, mas também, como eu disse, não conseguiu, e portanto o posicionamento do Rafinha não foi nada que ele não tivesse habituado, mas também não tinhas, tirando o Orlando BRI, não tinhas mais nenhum jogador de corredor, tinhas um menino que agora acabei por meter, o Lucas Silva, porque também não tinhas mais hipóteses. A verdade é que eu já joguei nessa posição, né, outras vezes, não aqui no Brasil, claro, no Bayern. Mas eu já não concordo em ter uma atuação mal nossa, porque se você ver bem, tiveram 2 chutes no gol. O primeiro teve uma grande sorte, o segundo desviou no René, então é claro, mas é complicado aqui jogar assim no meu primeiro jogo. 2-0, claro que não é o resultado que a gente queria, mas tá aberto aí, nós temos total chance de virar esse placar e tenho certeza que nós vamos virar. Rafinha vai ser muito importante, Barreto, no aspecto da liderança. O Flamengo vai precisar de lideranças nesse jogo da volta, como disse a Gabi. A atmosfera vai ser de intolerância, de impaciência. Desequilíbrio. O Maracanã vai estar muito pilhado. A gente viu isso em outros jogos decisivos do Flamengo ao longo desses últimos anos. A derrota para o Cruzeiro da Libertadores no ano passado é o maior exemplo. A final contra o Independente, na Copa Sul-Americana. A gente vem batendo muito, o noticiário do Flamengo sempre é pontuado com o tal do orçamento. Né? Olha o orçamento que o Flamengo tem, o investimento tem que render melhor. E isso pilha muito o torcedor, gera uma ansiedade absurda no significa estar habituado a ela. Ele já fez, porque ele tem capacidade técnica para isso. E quantos não foram os laterais, Barreto, que assumiram depois, mais à frente na carreira, uma posição de meia? Porque tinham capacidade para isso. O Rafinha pode até trilhar esse caminho, mas habituado ao longo da carreira dele, ele não está. E se fez isso numa outra estrutura, com outro treinamento, com outro treinador. Terceiro jogo do Rafinha no campeonato, com a camisa do Flamengo. Terceiro jogo. Não é hora de improvisar. E pelas palavras dele, ele fala assim, eu achei que ele pudesse desempenhar esta minha ideia de jogo. Ele em momento algum diz assim, a gente treinou isso e eu vi que ele era capaz. Não teve tempo. Bom, dizem que o treinador tem 11 amigos em campo, né? E 7 inimigos no banco. Um apresentador de televisão tem alguns amigos que ele lê os tweets e vários inimigos daqueles que ele não vai ler o Twitter. Mas eu vou tentar trazer alguns aqui. Essa zoação do Augusto aqui, eu confesso que essa eu não tinha recebido ainda. Estou na dúvida se achei nojento ou achei fofo, mas enfim. Tem criança no meio, né? O Jerry Coutinho pergunta se o Jesus chega até seu aniversário cristão, como técnico do Flamengo. O aniversário do outro Jesus. O aniversário do Jorge Jesus foi ontem, né? Não comemorou, muito feliz, não. Felipe Pedersoli, ele é torcedor do Cruzeiro, está aqui com a camisa do Cruzeiro, é isso mesmo. Porque ele bota aqui entre aspas, né? Lembrando que Emelec saiu do chamado grupo mais fácil da Libertadores 2019. Ganhou do Cruzeiro com time reserva na última rodada. Time reserva do Teve gente aplaudindo depois do sorteio, vibrando, né? O Alex Soares faz um bom jogo de palavras aqui. Sou especialista em torcer e sofrer pelo Flamengo.
Vocês são especialistas e podem avaliar de forma mais racional. O que falta ao Fla? Raça? Planejamento? Identidade? Sinceramente, eu não vejo falta de raça nesse elenco do Flamengo. Não tem nada disso. Mesmo ontem, né? Eu acho que falta, às vezes, prioridade. Prioridade de algumas temporadas o Flamengo acha que pode ser campeão de tudo e não vai ser campeão de tudo. É impossível ser campeão de tudo. Na questão do planejamento... Planejamento. O Abel não era o técnico que chegaria até o fim da temporada, acho que, né? Pois é. Então, assim, um Jesus que vai fazer experimentos com uma Libertadores nas fases de mata-mata, talvez fosse um Jesus que fizesse isso na pré-temporada. Então, tudo bem, é que agora está muito marcante o fato de o Jesus ter feito lá seus experimentos. Né? Mas mesmo que não fizesse, o Flamengo tem grandes contratações que estão chegando ao clube agora. Num clube que não tivesse, sei lá, necessidade de... É estranho falar em necessidade do Flamengo, que é um clube rico, mas assim, na cabeça do torcedor, e me parece que também na da administração, o Flamengo tem que mudar agora. Talvez o Rafinha não tivesse nem estreado ainda. Estivesse treinando para recuperar, né? Para entrar em forma, para se adaptar do calendário europeu para o calendário. O Gerson não teria entrado em campo. Mas no caso não teria saído do aeroporto para o campo, como praticamente aconteceu. No caso dos laterais, o Flamengo despertou tardiamente, né, para esse problema. Então ele construiu um elenco forte em muitos setores, mas frágil em outros, principalmente na primeira linha defensiva. Aí ele começou a corrigir isso na sua zaga e agora começa a corrigir nas laterais, no meio da temporada. Mas eu estou contigo, gênero, número e grau, e eu venho sendo muito chato com isso, porque o Flamengo precisa ter um planejamento de futebol mais maduro. E pensar hoje, num prazo de validade para o Jorge Jesus, é mais um sinal de imaturidade. O Jorge Jesus tem que ser mantido independentemente do resultado, porque ele está começando um trabalho. Talvez ele não tenha nenhum time para essa temporada. É um time que vai amadurecer para a próxima temporada. Só que a paciência do torcedor do Flamengo não é para amadurecer para a próxima temporada, é para ganhar agora. E ele está conhecendo o elenco em jogos eliminatórios, em jogos que o Flamengo não está podendo errar. Eu reforço a minha crítica aqui. Esse cenário pede pouco menos de ousadia, pede um pouco mais de cadência, né? No jeito explosivo de querer criar alguma situação. Mas o Flamengo precisa amadurecer o seu planejamento de futebol. Quanto mais você demite técnico, mais recomeços de trabalho virão, menos consolidado você vai ter um projeto de futebol. E o Flamengo tem feito contratações de impacto no meio da temporada. Isso não é necessariamente ruim. Contratar o Rafinha é ruim. Da Europa, né? Então, contratar o Felipe Luiz, que acabou de chegar. Acho que é por conta disso um pouco, né? Os laterais, eu concordo com o Éboli, tardiamente começou o processo de contratação. Mas esses dois laterais começaram a ser negociados em janeiro, né? E aí você não traz um lateral da Europa correndo a hora que você quer. Mas se tivesse, no ano passado, começado esse planejamento de quais laterais vamos trazer... Agora, o erro principal para mim no planejamento é ter começado a temporada, né, com um técnico em que não se havia uma convicção da contratação do Abel, não sabia que tipo de jogo você gostaria de ver com o Abel, porque se soubesse o tipo de jogo que apresentou para aquele elenco, era o que o Abel se propunha fazer, isso já era sabido, ele não inventou a roda, ele não foi um Abel diferente, ele foi o Abel que se contratou. Então, assim, ali se errou. Acho que no planejamento da temporada, se era para trazer um técnico de médio e longo prazo, de um projeto de jogo diferente, era em janeiro. Assim como o Jorge Jesus não vai ser um técnico diferente do que é. Exatamente. Ele já deixou claro que ele é assim, a personalidade é essa. E o Flamengo, ao contratá-lo, tinha que ter a noção exata de quem estava contratando. Então tem que ter maturidade para contratar e bancar. Bancar um trabalho a longo prazo. Chegou o Felipe Luiz, né? Às 5 horas da manhã de hoje. Iron Maiden. Confusão toda aí. Chegou Heavy Metal. Welcome to the Jungle, deveria ter sido. Chegou com camiseta do Iron Maiden. O Felipe Luiz foi recebido por membros por funcionários do Flamengo, né? A comissão técnica estava no Equador. Pro jogo. Olha, o vice de futebol ficou no Rio, tá? Marcos Braz não viajou para o Equador. Flamengo, mas não estava aí nessa imagem não, né? Não estava. Lembrando que o Flamengo já desembarcou, mas passou sem falar com a imprensa. Nós temos alguma imagem do desembarque? Tinha uma equipe nossa lá esperando.
Ih, rapaz, tinha pipoca esperando. Isso daí é Isso é espantar, né? Pipoca é crítica ou é talismã? Ou é... Não, é crítica, é pra chamar o jogador de pipoqueiro. É crítica. É a crítica Sabe da quando você moda joga- no momento. É, porque o tal do sal grosso, da pipoca, também tem outro uso, né? Tem. Mas não, nesse caso aí, no caso de protestos de torcedores, né? Essa coisa tão espontânea, né? O pessoal que estava na rua assim falou assim, pô, tive uma ideia, vou lá protestar contra os jogadores do Flamengo. Agora está na moda, os torcedores do Palmeiras jogaram, né? Esse protesto aí já foi em Guayaquil. No hotel. Teve gente que foi ao Equador para ver o jogo. Não sei se se hospedou no mesmo hotel ou se só foi para a recepção esperar. Dedo na cara não resolve absolutamente nada, né? Só intimida e dá mais intranquilidade para o cara trabalhar. O Flamengo tem que arrumar soluções nessa uma semana tensa que vai ser até o jogo da volta. Agora, a insatisfação do torcedor é legítima. Foi para mim um vexame esportivo ontem a atuação do Flamengo. E se acontecer uma eliminação, tende a ser a eliminação mais vexatória do Flamengo na Uma Libertadores da coisa América. que vai soar muito antipática, então por isso eu já falo no fim do programa, que depois, porque eu sei que vai repercutir muito mal com muitos torcedores, não só do Flamengo, mas de outros clubes. Eu acho que o futebol precisa de um pouco mais de conformismo. Porque assim, eu não sei de onde se criou essa ideia de que você precisa protestar contra o jogador do seu time porque o seu time perdeu. O cara sabe que jogou mal. Sim, Você não precisa ir lá gritar com ele para ele saber disso. eu não queria perder. O cara muito provavelmente está decepcionado. Você não pode levar pipoca para dizer você é pipoqueiro, Isso é agressivo demais. né? Outro dia teve um argumento de um torcedor que o Jorge Jesus desceu do ônibus para conversar com ele, né? A gente está aqui dando a vida por esse time. Eu tenho dificuldade de aceitar certos conceitos. Eu não quero contestar a paixão de ninguém, tá? Se você é mais apaixonado pelo Flamengo, pelo Corinthians, por qualquer outro time do que pela sua família, são escolhas que você faz. Eu não tenho que me meter na vida de ninguém. Eu só discuto assim, se a participação do torcedor, ela não deveria ser mais concentrada em opinar sobre como o clube deve ser administrado, se o torcedor não deveria buscar mais caminhos de participar da administração do clube. Porque hoje está se falando assim, o sócio-torcedor vota, elege o presidente. Mas ainda existe uma divisão muito grande entre a administração do clube e o desejo do torcedor. E Você não vê protestando contra dirigentes, por exemplo, que são os responsáveis pelo planejamento que a gente está falando aqui, pelas escolhas que a gente está falando aqui. Né? Eu acho que é isso, a sociedade de justiceiros, né? Tem sempre que encontrar ali alguém para você canalizar a resposta para tudo aquilo. E geralmente é um vilão, você elege um vilão, tapa os olhos para todo o resto, canaliza teu ódio para o vilão, que o vilão, enfim, ele também não vai ser o herói, né? Quando ele, por exemplo, conseguir jogar bem, conseguir ser o meia que não queriam que ele fosse. Enfim. É a sociedade do dedo na cara. Né? Parece que hoje a gente está muito mais preocupado com a repercussão que vai ter a nossa opinião, com o que vão opinar sobre a nossa opinião, do que necessariamente em propor algo de construtivo. Mas, enfim, são os tempos que nós estamos vivendo. Resolvi falar isso no fim do programa. Agora vamos chamar aqui o nosso Vocês da Imprensa Especial do Pan-Americano. As competições já começaram e amanhã tem cerimônia de abertura.